Salmos 37, a partir do versículo 4, é um dos textos mais conhecidos, mas nós vamos ler o 4, 5 e 6. Diz assim: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, então nós estamos hoje aqui como igreja, porque nós somos os teus filhos, estamos aqui para sermos conduzidos pelo teu caminho, para nos tornarmos aquilo que o Senhor decidiu a nosso respeito, lá na fundação do mundo, lá no início da criação, tu já ponderou a nosso respeito e já tomou a tua decisão sobre nós. Por isso nós queremos estar alinhados com as tuas decisões. Por isso, Pai, alinha nossa mente e nos dá discernimento para viver, para praticar a tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. O tema da palavra, já foi dito, é prioridade, ok? Talvez você se pergunte assim, o que esse tema tem a ver com essa palavra, mas eu vou te mostrar que tem tudo a ver, ok? Mas antes de falar sobre prioridade, eu preciso trazer entendimento a respeito do que é prioridade. Se eu perguntasse para você o que é prioridade, qual seria a sua resposta? Alguém tem coragem de dizer aí? O que é prioridade? Hã? Mais alto? Hã? Cristo? Muito fácil assim. Vamos, o termo mesmo, o significado, a etimologia, a origem. Tornar primeiro. Tá no rumo. Mas a origem correta de prioridade é o que vem antes. Quem veio antes? Quem veio antes? Quem veio antes da criação? Deus. Ok? Então, quando eu entendo que Deus vem antes da criação, eu entendo que a prioridade é Deus. Eu entendo que eu preciso alinhar na minha vida a prioridade. Ok? Amém? Amém por isso? Mas a maioria dos cristãos, eles se decidem por Jesus, mas eles traçam o próprio caminho. Eles traçam o próprio caminho. Nós estamos na igreja, aceitamos Jesus, mas decidimos caminhar o nosso caminho como crente. Que caminho é esse que a gente traça? A gente julga o que é coerente fazer. Aquilo que eu não concordo, eu não faço. Aquilo que eu concordo, eu faço. E assim eu vou levando minha vida cristã. Eu acho que não precisa de tanta cobrança. Às vezes eu acho que não precisava o pastor falar aquela frase. Eu acho que eu traço uma rota e decido o que é amor para mim, mesmo se o meu entendimento a respeito de amor seja diferente do entendimento da Bíblia. Eu vou traçando meu destino. Eu vou criando uma rota, criando um caminho, achando que o meu caminho é o correto. Só que a própria palavra diz para você entregar o seu caminho para quem? Para quem? Para o Senhor. Entrega o teu. Entrega o teu destino. Entrega a tua rota. Quando você ouve a palavra se converter, é isso que está falando. É você mudar a sua rota. Deixar. Não bota não, meu filho, que eu não gosto de pregar com morte não, com música morta não. Só com música viva. Música viva tem que ter um tangedor. Como o Everton não está hoje, fica assim. Então,
esse traçado da gente é assim. A pessoa vai para a igreja, ok? Sim ou não? Vão para a igreja ou não? Sim. Ofertam, sim ou não? Sim. Alguns dizimam, sim ou não? Sim, porque nem todo mundo dizima. Alguns fazem parte da célula, sim ou não? Alguns lideram, sim ou não? Servem nas tarefas propostas pela igreja, sim ou não? E eles acham que isso já é o caminho. Mas é possível, e na verdade, a maioria de vocês, e ontem eu falei na convocação, que numa igreja como essa, que tem em torno de 400 pessoas, só 20 de vocês, isso é estatisticamente falando, vão ser arrebatados, o resto vai ficar. E eu não estou brincando, porque a maioria está abaixo de raso. Tem um raso, está abaixo de raso. Por quê? Porque a única forma de eu me tornar profundo é quando eu entendo o que é prioridade e decido de uma vez por todas priorizar Deus, olhar e servir aquele que vem antes de mim, aquele que vem antes da minha vontade, aquele que vem antes dos meus desejos, aquele que vem antes dos meus prazeres, aquele que vem antes dos meus sonhos. Mas nós estamos indo para a igreja para ter os nossos sonhos realizados, os nossos prazeres supridos, as nossas necessidades supridas. Sim ou não? Sim ou não? A gente está vindo para a igreja para resolver o nosso problema. A gente vem para a igreja para ser suprido. E Deus está falando assim: você vem para a igreja, constrói o seu caminho teológico, o seu caminho cristão, da forma que você acha que é certo, e por isso você não consegue alcançar a plenitude de tudo aquilo que você projetou. A maioria, e eu sou pastor de vocês, eu conheço quase que 100% das pessoas que estão aqui, e eu vejo que a maioria estão insatisfeitos com a sua realidade, porque traçam seu próprio caminho, mesmo sendo crentes. E tem bons crentes, pessoas que amam de fato Jesus, mas não priorizam Jesus. Porque amar Jesus, olha para cá, não quer dizer que você prioriza Jesus. Só prioriza Jesus quem ama de todo o coração. Existem pessoas que amam, e existem pessoas que amam de todo o coração, de todo o entendimento. Quando Deus mandou você amar Ele, Ele disse que a única forma de você priorizar Ele é se você amar de todo o coração. Você consegue perceber? Você vai fazendo uma análise e você vai tentando descobrir se você faz parte dos 20 ou dos 380. Ok? Por que você prioriza? Quando você está cansado no domingo, você foi para a praia, aí você pegou uma praiazinha, aí você chegou cansado em casa, você fala assim: hoje não vou para o culto não, eu vou descansar, eu estou precisando descansar. Quem você priorizou? Quem? Por favor, fale. Quem? Pronto. Sou eu que estou dizendo isso ou é você? Você reconhece isso, sim ou não? Você reconhece que você se priorizou? Não sobe. Se priorizou? Não sobe. Pastor, é pecado ir para a praia? Não, é pecado não priorizar Deus. Deus não quer exclusividade. Eu já falei isso várias vezes. Deus quer prioridade. Claro que você pode ir para a praia, porque Deus fala assim: dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas nós estamos acostumados a, quando damos para César, quando a gente olha e fala assim: ah, não sobrou para Deus.
Quem aqui comprou algo hoje? Quem aqui hoje saiu para um shopping e comprou alguma coisa? Alguém comprou alguma coisa hoje? Essa semana, quem comprou alguma coisa essa semana? Louvado seja o nome do Senhor. A proporção dessa compra, você considera que você comprou numa proporção baixa ou alta em valores? Você já deu essa mesma oferta para Deus? Não sobe. Eu não vim aqui para brincar com você. Eu não estou aqui para falar em verdades, eu estou aqui para falar a verdade. Eu estou aqui para mostrar o quanto nós estamos distantes desse texto. Quando você ouvir o texto assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, o que vem na tua cabeça? Hã? Alguém pode falar alto? Buscar? Não é buscar. Descansar? Não é descansar. Quê? Não. Deleitar é uma coisa, agradar é outra. O que, Karina? Não. Não. Hã? Eu estou falando, tudo que eu botei aqui, eu botei origem etimológica, para você não achar que eu estou inventando nada. A origem correta do nome deleitar é atrair. A Bíblia está dizendo que você precisa atrair Deus. Como que se atrai Deus? Você não precisa ser atraído por Deus, porque você já é atraído por Ele. A Bíblia diz: atraia o Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Atraia. Eu quero fazer uma pergunta para você, e eu quero que você seja sincero só com você, porque hoje é um dia de resolução. Você precisa ser resoluto hoje, para perceber se você precisa tomar decisões hoje. A sua vida, da forma que você leva, Deus se sente atraído por você, sim ou não? Só para você, por favor, não passa essa vergonha não. Só para você. Seja sincero com você mesmo. Você acha que Deus se sente atraído por você? Só você e Deus agora. Deixa eu usar um modelo aqui, um modelo. Você precisa de um modelinho, para você entender assim, como que Deus se atrai por alguém. Um modelo, Jesus. Você se parece com Jesus? Só você, por favor, não passa essa vergonha, é feio. Jesus vive uma vida que ele atrai Deus. Deus olha para ele e fala assim: você é meu filho amado, a quem eu tenho todo o meu prazer. Como foi a vida de Jesus? Foi top? Foi rico na terra? Comprou casa? Jesus comprou casa, Jesus comprou uma mansão. Hoje, cara, eu vou trabalhar para comprar uma casa boa para meus filhos. Jesus comprou? Hein? Não, ele disse assim: o filho do homem não tem nem onde recostar a cabeça. Ah, mas certamente ele comprou uma Ferrari. Certamente ele comprou uma Fiat Toro. Certamente ele comprou um carrão. Sim ou não? Não. Você sabe por quê? Porque na vida do crente essas coisas não podem ser prioridade. Elas têm que acontecer porque vai acontecer. Mas deixa eu falar um negócio para você. Jesus, eu vou falar aqui, muita gente não sabe. Tem gente que pensa que Jesus era pobre. Tu já viu pobre ter tesoureiro? Alguém já viu pobre ter tesoureiro? Pobre ter alguém para administrar as finanças? Tu já viu? Então não entra nessa de achar que Jesus era pobre, porque Jesus só priorizou Deus e a vontade de Deus.
Jesus era assim, quando ele estava afim de comer bem, ele falava assim: Mateus, vou comer na tua casa hoje. Zaqueu, hoje eu estou afim de dormir na tua casa. Estou me sentindo atraído por Zaqueu. Me convém repousar na tua casa. Aí o cara já se arrepende, já devolve, restitui 4 vezes mais. Você entendeu? Jesus comeu tudo que ele quis comer, bebeu tudo que ele quis beber, e obedeceu tudo que ele precisava obedecer, e priorizou Deus em todas as coisas. Eu não estou falando aqui para você viver uma vida medíocre. Eu estou aqui para dizer que você é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que você tem e quer é dinheiro. O ser humano é tão pobre, mas tão pobre, tão lascado, que a única coisa que ele pensa é dinheiro. E Jesus nunca pensou em dinheiro, mas pisou nos maiores lugares. Comeu com os publicanos, banquetes. Então a questão não é essa. A questão é que ele não veio para a terra para ficar rico. Ele veio para a terra para morrer por você. E deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta difícil. Quem aqui veio para ir após Jesus? Quem está aqui para ir após Jesus, levanta a mão. Porque ele disse assim: aquele que quiser vir, quiser. Você não é obrigado, ok? Então tem 2 tipos de pessoas aqui. Tem aquelas pessoas que querem ir após Cristo, e tem as pessoas que só querem ser um crente de banco. Quem quer ir após Jesus, levanta a mão. E você viu que menos da metade levanta? Pelo menos isso significa que você sabe que está ferrado. Se eu perguntasse para você, mas eu queria que você respondesse para você: por que você não quer ir após Jesus? A primeira pergunta que viria era: porque dá trabalho, porque eu tenho que abrir mão de coisas. Porque existe 2 tipos, é que eu nem vou falar de multidão, eu só vou falar de 2 tipos de pessoas que seguem: os ocasionais e os sensacionais. O ocasional é aquele que vai até um certo ponto. O sensacional é aquele que morre com Jesus. Jesus chegou para 2 e falou assim: será que você pode beber do cálice que eu bebo? Ele falou: posso. Aqueles caras eram sensacionais. Eles disseram: se tu morrer, eu morro. É verdade, mas eu sentar à minha direita e esquerda só cabe a meu pai, não cabe a mim. Agora, quer ser o maior na eternidade? Quer ser? Quem quer ser o maior? Quem quer estar bem pertinho de Jesus? Tem alguém aqui que deseja estar bem pertinho de Jesus? Caramba, você tem medo de levantar? Pode levantar. Eu quero, gente, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa é crente e não quer estar perto de Jesus? Não, tem algo errado. Você quer estar perto do diabo? Quem quer estar perto do diabo, levanta a mão. Meu Deus, levantaram, estou brincando. Quem quer estar perto de Jesus aqui? Tem que ser o menor aqui, porque ele é o maior lá. Lá ele é o maior. Então, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Ele estava testificando dele mesmo. Mas depois dele tem uma vaguinha para você. A única forma de ser o menor na terra é priorizando Jesus. Todas as vezes que você priorizar Jesus, você vai despriorizar a sua vida. Todas as vezes. Quando pessoas, marido, esposa, pais, filhos, começarem a dizer assim para você: ah, porque teu negócio agora é igreja. Se alegre. Olha para cá. Quando você começar a ouvir esse negócio: não, porque agora só quer saber desse negócio de célula, agora só desse negócio de igreja. Não, está ficando louco. Ei, menino, tu está ficando doido. Vive com essa Bíblia agora. Aí sim, quando esse tipo de testemunho te cercar,
você está priorizando Deus. Porque o mundo quer que você priorize o mundo. Meu pai ficava pé da vida porque eu fechava a loja. Porque o horário de fechar no sábado era meio-dia, mas todo mundo ficava até 3 horas para ganhar mais dinheiro. E eu fechava a loja porque 2 horas da tarde eu tinha que dar aula de CCC. E ele falou assim: meu filho, você tem que ser inteligente. Você tem que ganhar dinheiro. Desse jeito você não vai ganhar dinheiro. No dia que você se tornar um pastor, você deixa de fazer essas coisas. Ele estava querendo dizer assim: priorize o mundo. No dia que você for pastor, você prioriza as coisas de Deus. Mas será se é assim? A maioria das pessoas pensam assim. As pessoas só querem priorizar se tiverem responsabilidades ministeriais. Mas se eu tenho hoje responsabilidade ministerial, é porque eu priorizei Deus antes de ter a responsabilidade. Porque eu assumi um compromisso de colocar Deus em primeiro lugar. E quando eu assumo o compromisso de colocar Deus em primeiro lugar, eu me torno alguém atraente para Deus. Está na hora de você se tornar alguém que é atraente, que Deus tem prazer. Você precisa desfrutar dessa experiência. E a maioria da igreja não conhece isso. A maioria da igreja não conhece, a maioria da igreja não ouve Deus, a maioria da igreja não tem experiência com Deus. A maioria de vocês só tiveram experiência no encontro com Deus. A maioria de vocês só conhece de Deus aquilo que ouve a gente falar. A maioria de vocês, a última experiência com Deus foi no encontro. Fora aqueles que já tiveram experiência, mas decidiram continuar pecando. Esses nem nasceram de novo. Esses, eles não serão condenados. Eles já estão no inferno. Só não sabem disso. O inferno é real. E quando a gente fala o nome inferno, cria um sentimento de preocupação dentro da maioria das pessoas. Quem aqui, quando ouve o nome inferno, sente um incômodozinho? Alguém sente um incômodo? Seja sincero. Pronto, confesse isso. Isso é bom. Isso significa que você tem medo de ir para lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo do inferno, não. Porque se o seu destino é o inferno, você já está condenado. Tenha medo de não ver Jesus. Porque eu vou falar uma coisa para você. Jesus veio para salvar o mundo da condenação, sim ou não? Mas mais do que salvar o mundo da condenação, Ele veio regenerar sua aliança com Ele. Ok? E quando Ele regenera a sua aliança com Ele, Ele está dizendo que agora Ele abriu, rasgou o véu e deu acesso, porque duas coisas que Ele fez: Ele morreu pelo teu pecado e rasgou o véu que limitava o acesso do homem a Deus. Ele está dizendo: agora eu sou o sumo sacerdote e você é sacerdote. Você pode acessar. Você pode. Agora eu permito que você acesse o Santo dos Santos. Agora você tem direito, você tem acesso. Por onde que vem esse acesso? Diga assim: pela prioridade. É pela prioridade. Eu preciso fazer você entender um pouco sobre prioridade, fazendo analogia da época da lei de Moisés. Quem já ouviu falar que Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram mortos porque levantaram fogo estranho? Mas talvez você não saiba que Arão não pôde chorar
o luto do filho, porque ele era sumo sacerdote. Você sabia disso? Porque ele tinha que priorizar Deus. Ele tinha que priorizar Deus. Então, eu estou falando de uma situação muito genuína, muito forte, que poucas pessoas aguentariam, mas ele não podia chorar pela morte dos filhos. Se ele chorasse, ele morreria. Você sabia disso? Você encontra isso na Bíblia, no Pentateuco. Só ler. Mas agora você pergunta assim, quando você ouve isso, você sente uma impressão que Deus é cruel? Não aparenta isso? É porque Deus não é cruel, Deus só está querendo ensinar o homem a priorizar Ele. Porque há coisas no mundo que parecem ser genuínas, mas que estão te tirando da presença de Deus, porque estão fazendo você priorizar mais a sua vida neste mundo do que a sua vida na eternidade. E eu fiz um compromisso de não pegar pesado hoje, porque se fosse para pegar pesado, eu ia acochar aqui. Mas quando eu acocho, metade da igreja fica rabugento, fica falando com o líder. Porque não devia ter falado isso, eu acho que foi exagero. Então eu tenho que ir devagar com você. Eu vou devagar, eu estou indo devagar, esse é meu devagar, tá bom? Menos do que isso, aí eu vou ter que mentir. E eu não vou mentir. Onde está o problema? Pergunta-se, pastor, onde é que está o problema? O que eu devo fazer? Você precisa entender 3 pontos que vai mudar a sua caminhada no que se diz respeito a priorizar Deus. O primeiro ponto que você precisa tratar hoje são os seus desejos. Ok? Seus desejos. Primeira coisa que você precisa avaliar dentro de você é para quem estão os seus desejos. Seu desejo está para o seu marido? Está para a sua esposa? Seu desejo está para Deus? Seu desejo está num prato de comida? Por que é pecado glutonaria? Porque é colocar um desejo num prato de comida. É tirar o desejo que deveria ser para Deus e colocar na comida. Nós temos necessidades, ok? Mas tem uma necessidade primária, prioritária na nossa vida, que é Deus. E quando eu coloco o desejo na necessidade, se eu fizer isso e não for em Deus, eu estou pecando. Deus é necessidade, respirar é necessidade, comer é necessidade, sexo para um homem adulto casado é necessidade. Mas se eu coloco o meu desejo em qualquer necessidade que não é Deus, eu estou destruindo todas as minhas outras necessidades. Deus não tem problema com seus desejos. Deus tem problema com a ausência do seu desejo por Ele. Você entendeu isso? Eu vou falar de novo. Deus não tem problema com seus desejos. Deus tem um problema com a sua falta de desejo por Ele. Porque Ele diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ele está dizendo assim: atraia ao Senhor. Chame Deus para perto de você. Atraia.
Roberto, quando tu namorava com Kleber, quando tu ia se encontrar com ele, tu ia labucheira, toda despenteada, sem escovar os dentes? Não, tu caprichado. Talvez hoje, porque já casou, é mais relaxado. Mas quando estava namorando, era a melhor roupa ou não era? É ou não é? Porque você queria atrair ele para você, sim ou não? Sim. Então, qual é a forma de atrair Deus para nós? Colocando a nossa melhor roupa, nos lavando, colocando vestes de louvor, um cântico novo na nossa boca, mudando a nossa visão. E Deus está olhando você, vivendo essa transformação, e aí você está atraindo Deus para você, porque Ele sabe que você tem desejos, e Ele não tem problema com os seus desejos. O problema é quando você busca os seus desejos sem Ele. Ele sabe que vai dar errado, vai dar PT, perca total da situação, ok? Não vai dar certo. Por isso que nós precisamos entender a necessidade de Deus na nossa vida e lutar com toda a força, mesmo que isso custe você ser pisado pelos outros no meio de uma multidão. Isso te lembra alguém? Isso te lembra uma mulher com necessidade de ser curada? Mas ela tocou. Agora, quando ela toca, ela atrai o poder de Deus para ela. Deus falou assim: alguém me tocou. No meio de uma multidão, no meio de uma igreja, com 400, 300 pessoas. Às vezes só uma pessoa extrai poder de Deus. Jesus está no meio de uma multidão, e as pessoas falam assim: Senhor, muda meu casamento, Senhor, muda meu marido. O povo está tocando neles: Jesus, Jesus, eu estou com uma dor aqui, Jesus, eu não posso atender vocês. Ele estava indo para a casa de Jairo, estava ocupado, não dava para ir, ele tinha que ir. Mas uma pessoa falou assim, ela já começa atraindo Deus quando ela disse assim: eu reconheço que sou pecador, que sou sujo, por isso eu não vou tocar nele, eu não vou sujar a santidade do meu Deus. Uma das coisas que a maioria das pessoas não se preocupam é que elas vivem uma vida no Evangelho com negligência, não se preocupam em sujar o nome de Deus. Se lá fora o nome de Deus é sujo por causa do seu comportamento, você não atrai Deus. Aquela mulher falou assim: se eu tocar pelo menos na orla do seu manto, porque se eu tocar na orla eu não estou tocando nele, se eu não tocar nele eu não estou contaminando ele, eu não vou sujar Deus. Então ela vai com todo o temor e respeito e toca, e ela atraiu Jesus para ela, porque Jesus parou. Ela extrai poder, Jesus sente que o poder saiu, e ele falou assim: alguém está me atraindo. Ele para: quem me tocou? Alguém me tocou, porque saiu o poder de mim. Que é a forma. O desejo dela era ser curada, sim ou não? Mas ela teve mais preocupação em chegar na presença de Deus, sem ofender Deus, em chegar na presença de Deus, reconhecendo que é falha, se colocando na posição, que aquilo foi tão forte que ela atraiu Jesus para ela. Jesus estava sendo tocado. Pedro falou assim: como é que tu pergunta quem te tocou? Tem uma multidão te tocando. Ele falou: não, você não está entendendo. Não, você não está entendendo. É porque aqui na Nova Aliança tem 400 pessoas, mas tem uma pessoa que fez sair poder de mim. Você está entendendo? É quando tem uma pessoa no meio da igreja que vem para cá e sai daqui regenerado, sarado.
Você vem cultuar Deus e sai daqui sarado. Você extraiu e chamou a atenção de Deus e extraiu o poder dele. Agora você vem para aqui, volta para casa e continua com a vida do mesmo jeito. Multidão. Multidão. Você não passa de multidão. Jesus não prioriza multidão, porque multidão não prioriza Jesus. Multidão só prioriza suas necessidades. Multidão só queria comer. Multidão só queria... Cura aqui também. Cura aqui também. A igreja, o poder de Deus atrai multidão. Mas só pessoas comprometidas em entregar tudo para Deus vão atrair Deus. Quantos podem dizer amém? Fala assim comigo assim: Senhor, me ajuda a atrair a tua presença para mim. Tem aquela música que diz assim: o meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Ó a consciência. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, amém, e em verdade. Senti de cantar. Te adoramos, em espírito e em verdade. Você pode ficar de pé? Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode aplaudir Jesus? Ele é a fonte de todo prazer. Você pode sentar. Você imagina quando essa música se torna uma realidade? O meu prazer é viver na casa de Deus, no lugar, na presença, na arca da aliança. Priorizando, é para quem prioriza, é o meu prazer. O salmista Davi fala assim: bem-aventurados que não andam segundo o conselho dos ímpios,
e não param no caminho, eles não param, não se detêm no caminho dos pecadores, e nem se assenta em roda de fofoca, de mentira, de intriga, de escárnio. Antes é prioridade. O seu prazer está em quem veio antes. Por isso ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, a sua folha não murcha, dá fruto no tempo certo e tudo que faz prospera. Assim é a vida de um homem que prioriza Deus. No dia que Davi deixou de priorizar Deus, o pecado entrou e fez uma bagunça na sua genealogia. Está na hora de você corrigir, talvez os erros que seus pais cometeram, hoje, através da sua vida, colocando Jesus em primeiro lugar. Talvez esse seu trabalho está atrapalhando até, gente, coisa genuína. Eu estava desempregado, surgiu um trabalho, aí o trabalho, você era fervoroso na igreja, caminhava na presença de Deus, veio o trabalho que era uma necessidade, o trabalho te distanciou, te esfriou, daqui a pouco você nem aparece mais no culto, você não consegue mais ter frequência, sabe por quê? Porque você priorizou algo que veio depois de Deus. Eu lembro como hoje, o pastor Romulo é um dos maiores testemunhos, porque parecia emprego, ele falou assim, não, eu quero um emprego que me dê disponibilidade total. E aí ele conseguiu um emprego assim. Porque ele falou assim, eu não quero nenhum tipo de emprego que me atrapalha na hora que eu senti de visitar uma pessoa, isso me atrapalha. Mas ele orou, agora ele esperou com paciência no Senhor. Deus ouviu, se inclinou para ele e resolveu o problema dele. Deus é Deus. Enquanto o emprego não vinha, ele estava atraindo Deus para ele. Entendeu? E hoje ele continua na igreja, continua no emprego, porque o emprego não atrapalha ele de viajar, não atrapalha ele de pastorear. Pelo contrário, só melhora a renda financeira dele. Entendeu? Porque ele está dizendo assim, deleita-te em mim e eu satisfarei o desejo do teu coração. Nesses últimos dias eu ouvi mais ou menos umas 7 pessoas dizendo para mim que estavam fazendo concurso público. E o último que falou comigo, eu me incomodei e eu falei assim, meu filho, alguma vez você já leu a Bíblia do jeito que você estuda para passar no concurso? Aí ele, pastor, não. Eu falei assim, se preocupe, se você nunca fez isso, Deus não é prioridade na sua vida. Talvez o dinheiro, talvez seus projetos sejam. Deu vontade de falar para tudinho depois que veio, mas eu senti de falar para aquela pessoa. Mas às vezes você vai para a faculdade, estuda, vira a noite estudando para passar numa prova, mas nunca virou a noite lendo a Bíblia. Gente, eu estou falando de coisa séria aqui. Eu estou aqui mesmo para gerar mesmo um incômodozinho, um negócio assim, rapaz, está incomodando aqui. Está incomodando? Está dando certo. Segunda prioridade, seu caminho. Seu caminho. Entregue o seu caminho ao Senhor. Esse problema da gente trilhar o nosso próprio caminho está atrapalhando a gente. Como é que eu trilho o meu próprio caminho? É porque eu sou crente do meu jeito. Eu amo do meu jeito, oferto do meu jeito. Faço célula do meu jeito, cultuo do meu jeito, dizimo do meu jeito, frequento a igreja do meu jeito. Aí Deus está falando assim, pega todo o teu jeito e me dá. Confia em mim, faz do meu jeito. Faz do meu jeito.
e eu agirei na sua vida. O texto está assim: entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em algumas traduções, e o mais ele fará, e tudo ele fará. Mas esse texto é muito bom, que está dizendo assim: ele vai agir. Sabe, coisas na sua vida que você está caminhando, labutando, não sai do lugar, nunca sai do lugar. Está na hora de você pegar e falar assim: Senhor, eu estou entregando o meu caminho, porque eu tentei do meu jeito, agora eu quero tentar do teu. Está na hora agora de você falar: Senhor, eu quero tentar do teu jeito. Aí quando você entrega, mas você entrega, não fica assim: Senhor, mas quando? Não, só confia. Ele está agindo no tempo certo, no tempo dele, não no seu. No tempo dele, não no seu, porque seu tempo também fala do seu caminho. Porque a gente procura um caminho que seja imediato, e Deus quer te ensinar a viver num caminho eterno. Então o caminho eterno não tem tempo, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tem coisa que Ele não dá agora, porque Ele quer fazer você passar por algumas experiências extraordinárias, que está relacionado ao terceiro ponto. O versículo 6 é interessante, porque toda pessoa que entrega o seu caminho ao Senhor, presta atenção, quando você olha para um crente e vê que esse crente, agora o caminho dele mudou, o comportamento dele mudou, a vida dele mudou, gera em você, brota em você uma alegria, sim ou não? Sim. Por quê? Porque certamente essa pessoa parou de fazer as coisas do jeito dela e começou a fazer do jeito de Deus. Então o versículo 6 diz assim: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Quando você caminha no caminho dele, você não comete injustiça e não se sente culpado. Olha para cá. Entra na agenda de Deus hoje. Entra no caminho dele. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade. Ou seja, o seu caminho é uma mentira. Eu sou o caminho, e eu não sou uma das, eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. Ele está dizendo que só tem essa, não tem outro lugar. O seu caminho é largo, o dele é estreito. Agora, sabe por que o seu caminho é largo? Você sabe por quê? Porque ele é tão largo que você se perde nele. E o do Senhor é tão estreito que você não consegue errar o caminho, porque você vê a margem. Quando dobra um pouquinho para a esquerda, você dobra. Quando dobra um pouquinho para a direita, você dobra. Você não erra. Porque estreito não é difícil, estreito é convicção. Estreito é realidade espiritual, estreito é verdade. Você não se perde. Caminho largo é um caminho que você não sabe se você está indo reto, você não sabe se você está na direita, você não sabe se você está na esquerda. O caminho de Deus é um caminho que Ele diz assim: se for um caminho reto, você não se desviará nem para a direita nem para a esquerda, você sempre estará no caminho. Ele está dizendo assim, que quem anda, Ele vai deixar claro como a alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente, você não pratica injustiça e nem se sente culpado, porque você está andando no caminho dele. E aí o caminho dele é diferente do caminho do mundo, e vai gerar um choque, porque o caminho dele é uma contramão de tudo aquilo que é normal. Então nesse meio, e aqui eu quero linkar Jesus dizendo assim: eu não vim trazer paz para o mundo. Quero linkar aqui esse texto, para você entender um pouquinho. Eu não vim trazer paz para o mundo, eu vim trazer espada. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Você sabe por que Jesus diz isso? Foi a luz da alvorada que chegou. Você sabe por que Jesus diz isso? Porque ele diz assim: quando você trilhar o meu caminho, se o seu pai trilha o dele, ele vai se incomodar com o seu. Se o seu pai trilha o meu caminho e o seu filho trilha o caminho dele, o filho vai se incomodar com o caminho do pai. Essa é a divisão que gera
quando eu decido caminhar em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. É por Jesus. Então o seu caminho tem que estar nele. Se existe áreas da sua vida que você traçou caminho, gerou expectativa em marido, em esposa, em trabalho, em profissão, eu estou aqui para dizer, essa é a noite de você colocar tudo. Jesus está te chamando hoje para você entregar tudo para Ele. Deus não está pedindo para você renunciar a isso, está dizendo para você entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. E quando Ele desconfia nele, Ele está dizendo assim, pega o dele. Trazendo para a época de Jesus, Ele disse assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque ele é leve, e o meu jugo, que é suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para a vossa alma. O texto é esse. O que abrevia não dá certo. A igreja, a Laodiceia, prega assim, vinde a mim como estás. Pode vir, para Jesus pode vir. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama exatamente, você é exatamente como Jesus projetou. Não, você não é como Jesus projetou. Você é como você se projetou. Ele está te chamando para Ele projetar a natureza dele em você. Vinde a mim como estás, está escrito na Bíblia do diabo, na de Deus não está. Vinde a mim, você que está cansado de bater cabeça, cansado de andar no próprio caminho, cansado de teimar, cansado de se afundar, cansado de cair, cansado da legalidade, cansado de viver debaixo de uma lei que você não consegue cumprir. Então pega a minha lei, que é leve, porque fardo e jugo é o entendimento da Bíblia. O jugo era o jugo do rabino. O rabino chegava e falava assim, a lei de Moisés diz isso, interpreta para mim. Eles interpretaram, não, está errado. Aí Jesus está dizendo assim, a minha forma de interpretar é fácil, leve, suave. É simples, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Simples. Aí ele diz assim, e mais, eu não só digo o que você tem que fazer, eu faço para você aprender. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para sua alma. E Jesus falando, Ele está mostrando para você o caminho. E depois que você muda o seu caminho, você prioriza o caminho de Deus, você precisa agora priorizar o descanso. Pastor, descanso. O versículo 7 de Salmos 37 diz assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Outra frase, você sabe qual é a etimologia, ou se você preferir nomear, a origem do nome descansar, mais um nome que você precisa descobrir para mudar. Se o tempo estiver acabando, você aguenta mais 5 minutinhos que eu vou acabar. Não, 8h35, 6h30, 7h30, 8h30, então é 9. 9 que acaba, a hora do culto é 9. São 2h30 de culto aqui na Emanuel. Então eu estou dentro do meu horário. Não, mas aqui vai acabar, mas se ficar me interrompendo aí demora. Alguém sabe o que quer dizer descansar? Em hebraico, descansar quer dizer desfrutar. Eu me mudei de casa, e eu me mudei para uma casa bem melhor do que eu estava. Então, quando você
tem algo, se você troca de carro, quem que esse ano trocou de carro? Você de uma certa forma desfrutou desse carro, sim ou não? Sim. Você gostou de desfrutar dele, sim ou não? Sim. Sim ou não? Vamos ser real. Sim. Você estava andando num Gol. Não que Gol seja um carro ruim, mas é um carro popular. Aí você sai de um Gol e vai para uma Hilux. Você vai ou não desfrutar? Você vai ter... Deixa eu fazer uma pergunta. Qual dos dois carros você fica mais doido para chegar em casa logo? Qual dos dois gera impaciência? Um Gol ou uma Hilux? Um Gol. Por quê? Porque o Gol se passa marcha. O Gol passar no quebra-mola. Dependendo do quebra-mola, você tem que passar de lado. Mas no Hilux, você nem sente o quebra-mola. Você... Quem já foi para Serra Talhada aqui? Passou ali por Sertânia. Aquela buraqueira. Você soube que asfaltou agora? Está tudo asfaltadinho, graças a Deus, depois de 300 mil anos. Mas antes, eu tinha um Prisma e eu passava 20. É uma impaciência. Depois que eu comprei a toda... E na Hilux, papai, você nem sente o... O carro não mexe, mexe só a suspensão assim. O negócio é bom. Você fica impaciente de dirigir um carro melhor? Não. Ontem eu cheguei cansado em casa da conferência. Liguei a hidromassagem da banheira e me deitei no meu banheiro. Porque Deus me deu uma hidromassagem. Não fiquei com impaciência para sair do banheiro. Fiquei lá 1h30. Minha mulher até comprou um sais. Ela comprou um que aguça. Lang Lang o nome. Aí, eu não sei se esse Lang Lang presta, mas eu tava com sono gostoso. Eu falei, rapaz, eu não tô com um pingo de impaciência de sair daqui. Aí o texto diz assim: descansa no Senhor. Aí ele disse assim: tenha paciência, aguarde ele chegar. Quando você descansa com o entendimento de desfrutar, que você sabe que ele é tão maravilhoso, mas tão especial, você vai ficar impaciente para ele vir resolver sua vida? Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é assim, ó. Deixa eu explicar aqui para vocês agora. As pessoas, aqui na nossa igreja, o povo ama desfrutar de Deus, ama, isso é algo que impressionante. Na sala de oração, nem cabe dentro da igreja, né, pastora? Sala de oração aqui é lotado, né? Lotado, dá umas 10 pessoas. Porque o povo ama desfrutar de Deus, ama tanto que não vem para a oração. Ama tanto que ele vai para qualquer coisa, menos para a oração. Porque ele quer assim. Agora, meu amigo, se Deus fala assim, não, eu vou fazer uma brincadeira aqui com essa igreja. Aí Deus falasse assim, pastora Maria, a senhora vai orar por aleijados, eles vão curar. Meu amigo, não cabia. Eu estou sendo verdadeiro ou não? Se aleijado levantasse de cadeira, quase todos vocês estavam aqui no culto de oração. Sim ou não? Se uma pessoa com problema de vista, se eu orasse pelas pessoas que têm problema de vista e elas começassem a se enxergar, no outro culto, meu amigo, presta atenção, a gente estava com um problema sério, até que foi 3 cultos. Porque o povo não quer Deus, o povo quer solução para os seus problemas. Não quer. Então é assim, ó. A maior expectativa da maioria das pessoas quando começam a orar é terminar a oração. Isso é triste. Deus está falando assim: desfrute de um relacionamento comigo na oração.
Tenha paciência nesse processo de desfrutar comigo um relacionamento de oração. Porque se você tiver paciência, eu virei. Mesmo que a morte chegue, desfrute da minha presença. Jairo estava lá agoniado. Talvez quando Jairo chegou na casa dele, a filha dele estava morta. Talvez ele poderia ter pensado assim: rapaz, se não fosse aquela mulher com fluxo de sangue, Jesus tinha chegado a tempo. Entendeu? Mas Jesus chegou para Jairo e falou assim: calma, ela apenas dorme. Tira as pessoas daqui. Aí saiu. E aí Jesus, desfrutando da presença de Deus, aguardando Deus fazer, vive a experiência de dizer para ela: acorda. Porque ele lança uma palavra dizendo: calma, ela está apenas dormindo. Quando ele lança essa palavra, ele já está desfrutando de um relacionamento com seu pai, falando: Senhor, eu lancei uma palavra. E agora que eu lancei uma palavra, eu preciso que tu venha sobre ela, trazendo o seu espírito de volta, dando vida a ela. Porque quando tu fizer isso, eu vou pedir para ela acordar. E aí ele fala para ela acordar e ela acorda. Quando Jesus chorou, eu não sei qual é o seu entendimento para esse momento do choro, mas a revelação que eu tenho, que eu pedi para o Espírito Santo de Deus me dar, é porque naquele momento ele estava orando, e Deus mostrou para ele onde Lázaro estava. Lázaro estava no seio de Abraão. E ele chorou porque ele ia ter que tirar ele de algo que era muito bom, para trazer ele para algo que é muito ruim. Eu passei minha vida toda perguntando até Jesus falar isso para mim. Jesus falou assim: eu chorei porque Lázaro estava na eternidade já, e ele teve que sair da eternidade para voltar para uma vida eterna, uma vida limitada. E ele falou: Lázaro, sai para fora. Ele não se alegrou com a ressurreição de Lázaro, ele chorou com a ressurreição de Lázaro. E a maioria das pessoas não entende isso. E esse tipo de revelação, ele vem porque você vai meditar de dia e de noite, de dia e de noite. Sua mente para Deus. Sua mente está parando para Deus. Você para ouvir Deus. Você medita de fato nele. Você descansa, você desfruta de um relacionamento com Deus. Porque hoje o Senhor está te convidando para colocar tudo aquilo que é motivo de desfrutar em segundo plano, para você aprender a desfrutar de Deus. Quantos querem desfrutar de Deus neste lugar? Fique de pé no nome de Jesus.